Iniciando os trabalhos dessa sessão, cumprimento e agradeço a presença dos vereadores, funcionários, imprensa e todas as pessoas presentes nessa sessão. Com a proteção de Deus, damos início à 24ª sessão ordinária do ano de 2026. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro secretário, vereador Nilson Oliveira de Barcelos, que confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Abel David Serena. Presente. Albenir Roque Carvalho. Presente. André Luiz da Silva Rohr. Claudio Roth. Presente. Claudinei Vieira. Presente. Douglas Luiz da Silva. Presente. Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Presente. Nilson Oliveira de Barcelos. Presente. Wellington Gomes Soares Gomes. Presente. Presente a maioria absoluta, os vereadores declaram abertos os trabalhos deliberativos dessa sessão. Convido o vereador Albenir Roque Carvalho que proceda à leitura de um trecho bíblico. Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Tudo fez o Senhor para o seu fim, até o ímpio para o dia da desgraça. Todo coração altivo é abominação do Senhor. Certamente não ficará impune. É pela bondade e pela verdade que se espia a iniquidade. Pelo temor do Senhor evita-se o mal. Quando agradam ao Senhor os caminhos de um homem, reconcilia ele com seus próprios inimigos. Mais vale o pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. O coração do homem dispõe ao seu caminho, mas é o Senhor que dirige seus passos. Palavras do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o primeiro secretário para efetuar a leitura da ata da terceira sessão extraordinária do ano de 2026. Ata número 26, 2026. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, Estado do Paraná. Terceira sessão extraordinária do primeiro período legislativo da nona legislatura, realizada no dia 13 de julho de 2026, às 18h30. Sob a presidência do vereador Abel David Serena, secretariado pelos vereadores Nilson Oliveira de Barcelos e Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Primeiramente, presente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes da sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a terceira sessão extraordinária de 2026. Conferida a chamada nominal dos vereadores, verificou-se a presença de quórum legal. Registrando a presença de todos os vereadores, o presidente declarou abertos os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Claudio Roth para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciou os trabalhos do pequeno expediente. Foi lido e colocado em votação a ata 23ª sessão ordinária de 2026, sendo aprovada por unanimidade dos nobres vereadores. Na sequência, passou-se para o grande expediente. Em pauta, os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 26 de 2026, que dispõe sobre a autorização do PPA plurianual do município de Itaipulândia e de outras providências, sendo aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 30 de 2026, que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Itaipulândia, para o exercício financeiro 2027, sendo aprovado em segunda votação por unanimidade. Tratando-se de a sessão extraordinária e cumprir a finalidade da sessão, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. E para constar, Ione Ligrot, assessora legislativa da Câmara Municipal, haverei a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, ou os demais se levantem. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para efetuar a leitura do ofício número 31 de 2026. Ofício número 31 de 2026, Secretaria de Agricultura. Excelentíssimo senhor presidente, Abel David Serena e demais vereadores. Câmara de Vereadores do município de Itaipulândia. Prezado senhor, a Secretaria de Agricultura do município de Itaipulândia, neste ato representando a Secretaria de Agricultura, o senhor Rodrigo Rogério Pavinato, vem por intermédio desse ofício convidar esta respeituosa Câmara de Vereadores para participar do show em comemoração ao Dia do Colono Motorista, em 2026, a realizar-se no dia 24 de julho de 2026, com início às 20 horas, em frente ao Paço Municipal de Itaipulândia.
Desde já agradecemos a atenção e contamos com a participação de todos. Atenciosamente, Rodrigo Rogério Pavinato, secretário de Agricultura. Dando continuidade à sessão, passamos nesse momento para o grande expediente. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 33 de 2026. Projeto de lei número 33, de 20 de maio de 2026. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de fomento com Lar dos Idosos e Centro Promocional Dom Scalabrini e da outras providências. O prefeito municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Itaipulândia autorizado a firmar termo de fomento para concessão de finalidade de interesse público, por meio de transferência de recursos financeiros entre o município de Itaipulândia e Lar dos Idosos e Centro Promocional Dom Scalabrini, entidades sem fins lucrativos regularmente cadastrada no CNPJ 77-815-322-0001/13. Parágrafo 1º. O repasse será o montante de R$ 456 mil, a ser repassado em 12 parcelas de R$ 38 mil. Artigo 2º. O prazo de execução do termo de fomento será de 12 meses, podendo este ser prorrogado mediante termo aditivo na forma do plano de trabalho. Artigo 2º. As demais regulamentações, a presente lei e a Lei Federal número 13.019 de 2014, serão realizados por meio de decreto expedido pelo Executivo. Artigo 3º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta da dotação orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Itaipulândia, Estado do Paraná, 20 de maio de 2026. Lindolfo Martins Rui, prefeito municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 33 de 2026. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 40 de 2026. Projeto de lei número 40, de 10 de junho de 2026. Dispõe sobre a concessão de incentivos ou benefícios para a instalação de indústria de frigorífico de bovinos e suínos e da outras providências. O prefeito municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivos para a instalação de indústria destinada a abate de animais e a fabricação de produtos de origem animal, mediante contrato de concessão de uso dos seguintes bens imóveis de propriedade do município. Parágrafo 1º. Um imóvel com área mínima de 48 mil metros quadrados, energia elétrica trifásica e localização que assegure proximidade com curso hídrico, observadas as exigências da legislação ambiental e urbanística aplicáveis. Parágrafo 2º. Construção de barracão totalizando até 4.700 metros quadrados em alvenaria com estrutura de concreto armado. Parágrafo 3º. Fica a administração municipal autorizada a despender o montante de até 12 milhões de reais para custear despesas de construção do barracão, aquisição de área de que trata o parágrafo 1º, aquisição de equipamentos voltados à atividade e melhoria na área da concessão, devendo a concessionária arcar com qualquer custo excedente do previsto. Primeiro, compete à empresa concessionária apresentar os projetos e planilhas para viabilizar o investimento de que trata esse parágrafo. Letra A. Os projetos e planilhas deverão ser apresentados no prazo de 60 dias contados da assinatura do contrato, os quais serão submetidos à equipe técnica do município para aprovação. Letra B. Havendo inconsistências, serão submetidos
à empresa concessionária para que promova as respectivas alterações, no prazo máximo de 30 dias. Parágrafo 4º. O imóvel de que trata o parágrafo 1º deste artigo será desapropriado e incorporado ao patrimônio público, somente após concluído o processo de concessão de uso e firmado o termo de concessão. Capítulos 2. Dos interessados. Artigo 2º. A seleção e escolha da empresa interessada será realizada mediante processo licitatório na modalidade definida pelo Departamento de Licitações e Contratos. Parágrafo 1º. Onde serão estabelecidos os requisitos mínimos a serem satisfeitos pelas empresas interessadas. Segundo. 2. Maior valor de aluguel ofertado. Terceiro. Maior tempo de empresa aberta. Quarto. Maior investimento por parte da empresa. Quinto. Maior estimativa de faturamento. Sexto. Maior geração de empregos. Parágrafo 2º. Os critérios de julgamento serão de acordo com os incentivos e benefícios a serem concedidos pelo município e a contrapartida da empresa. Parágrafo 3º. Bem como as obrigações a serem assumidas pelo município e a empresa vencedora do certame. Capítulo 3º. Dos investimentos. Artigo 3º. As empresas interessadas nos benefícios de que trata esta lei deverão comprovar, por ocasião do processo licitatório, o atendimento aos seguintes requisitos e informações. Parágrafo 1º. Registro na Junta Comercial do Paraná e CNPJ, junto ao Ministério da Fazenda. Parágrafo 2º. Ramo de atividade compatível com o objeto licitado. Parágrafo 3º. Comprovar que a empresa esteja em atividade no mínimo 4 anos. Parágrafo 4º. Matéria-prima utilizada. Parágrafo 5º. Capacidade produtiva. 6º. Mercado consumidor. 7º. Previsão de faturamento. 8º. Relação de equipamentos necessários ao funcionamento da empresa. 9º. Compromisso de investir no mínimo 4 milhões de reais no decorrer da concessão, sendo 50% deste montante nos primeiros 5 anos da concessão e o restante até o final da concessão. Parágrafo 10º. Faturar no mínimo 3 milhões de reais por ano, comprovando anualmente com apresentação de balanço contábil do faturamento registrado na Receita Federal e Estadual. Parágrafo 11º. Gerar até o final do primeiro ano de funcionamento, no mínimo 20 empregos diretos, mantendo este mínimo e promover o crescimento enquanto perdurar a concessão. Parágrafo 12º. O investimento de que trata o parágrafo 9º deste artigo deverá ser comprovado mediante a apresentação de notas fiscais ou de meio legalmente constituído e registrado em cartório e contabilizados juntos ao ativo da empresa no seu balanço contábil. 1. Os bens deverão ser relacionados em uma planilha, a qual será submetida para a comissão de aferição realizar a vistoria, conferir e atestar os investimentos. Parágrafo 13º. Investimento em veículos. Esses deverão estar emplacados no município de Itaipulândia e em nome da empresa concessionária. Parágrafo 14º. Valor do aluguel mínimo para a execução desse empreendimento será de 230 zupri. Parágrafo 15º. Para comprovação no disposto do parágrafo 11, a empresa deverá apresentar o relatório dos registros dos empregados conforme GFIP e CFIP durante todo o período de concessão até o último dia de fevereiro do ano seguinte, referente ao ano anterior, com o relatório contábil, registro junto à Receita Federal e Estadual. Artigo 16º. A empresa vencedora poderá promover melhorias na estrutura física do barracão, sendo o mesmo contabilizado em forma de investimentos. 1. Para a contabilização, a empresa deverá apresentar projetos e planilhas acompanhado das respectivas notas fiscais. 2. A execução de construção como parte de investimentos realizada pela empresa não serão passíveis de serem indenizados ou removidos pela empresa. Parágrafo 17º.
A empresa vencedora deverá apresentar todas as licenças de vigilância sanitária, inspeção estadual e federal se necessárias, licença municipal e ambientais para a correta produção. 1. A empresa concessionária deverá apresentar no prazo de 180 dias, contados da assinatura do contrato, as licenças necessárias para o início da execução dos investimentos de que trata o artigo 1º, parágrafo 3º desta lei, possibilitando a sua prorrogação se comprovado que o atraso são os decorrentes de culpa da empresa. Parágrafo 18º. A empresa vencedora deverá providenciar e apresentar selos e certificados que normatizem sua atividade, ou justificando a não necessidade para os mesmos. Capítulo 4º. Do início das atividades. Artigo 4º. A empresa vencedora da licitação ficará obrigada a iniciar suas atividades no município em no máximo 120 dias após a assinatura do termo de posse dos bens concedidos pelo município, sob a pena de extinção imediata da concessão de uso dos mesmos, independente de qualquer notificação. Parágrafo 1º. O início de atividade irá contar a partir da entrega das chaves do bem público em concessão, contados na data do termo de posse. Artigo 2º. Para que suas atividades sejam plenamente configuradas como iniciadas, a empresa deverá apresentar, protocolando à Secretaria de Indústria e Comércio, requerimento com cópias de 1. Nota fiscal de venda de produtos produzidos pela empresa concessionária. 2. Relação dos trabalhadores constantes no arquivo CEFIP com a quantidade mínima de 20% dos propostos no artigo 3º, item 11º. 3º. Declaração das contribuições a recolher e previdência social. 4º. Alvará municipal. 5º. Licença prévia do Corpo de Bombeiros ou requerimento efetuado. Parágrafo 3º. A entrega das chaves do bem imóvel objeto de concessão somente ocorrerá após concluídas todas as edificações e documentos necessários para o início das atividades, bem como o termo de entrega dos imóveis. Capítulo 5º. Do prazo e renovação do contrato. Artigo 5º. A concessão de direito real e de uso de que trata esta lei se fará pelo prazo de 10 anos. Parágrafo 1º. Ao atingir 10 anos de concessão de uso, a cessionária poderá optar 1. Pela renovação, pela devolução dos bens, objeto da concessão, ao município, nas mesmas condições que recebeu, salvo os desgastantes e deteriorações de uso regular. 2. Pela renovação do contrato de concessão por igual período, desde que todos os requisitos estampados no edital do processo licitatório e no contrato de concessão do uso foram cumpridos. 3. Pela aquisição dos bens dados em concessão, desde que cumpridas todos os requisitos do edital e pelas regras previstas em Lei Municipal número 1807 de 2019. 4. O prazo para a devolução do imóvel mencionado nos incisos 1 do presente artigo deverá ocorrer imediatamente após o vencimento do contrato de concessão de uso, independentemente de notificação por parte do município, para que a empresa beneficiada desocupe o imóvel. 5. Em não sendo cumprido o prazo fixado no inciso anterior, aplica-se multa diária de 100 UPRIs por dia de atraso. Artigo 6º. Os sócios das pessoas jurídicas beneficiadas responderão de forma solidária pelas obrigações assumidas pelas pessoas jurídicas perante o município. Artigo 7º. Se por qualquer circunstância a cessionária dos incentivos ou benefícios interromper ou paralisar suas atividades, não cumprir com o constante no contrato de concessão de direito real de uso firmado com o município, ou ainda for constatado desvio de finalidade, sendo expresso consentimento do município, romper-se-á
o contrato de concessão de direito real de uso, após o devido processo legal, oportunizando total, contraditório e ampla defesa, retornando o patrimônio cedido ao município. Capítulo 6º das obrigações. Artigo 8º. A empresa beneficiada com os bens de que trata a presente lei será obrigada a manter contrato de seguro das edificações, encaminhando anualmente cópias dos mesmos à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Artigo 9º. A empresa beneficiada deverá responsabilizar-se no prazo de no máximo 30 dias após a concessão dos bens, transferir para o seu nome as cobranças inerentes ao imóvel concedido, sendo água, energia elétrica, impostos e demais despesas que venham a inserir sobre o imóvel, com o prazo de no máximo 30 dias após a concessão dos bens, transferir para o seu nome tais cobranças. Parágrafo único. Compete à empresa beneficiada realizar a limpeza do terreno, corte de grama, poda de árvores, recolha e destinação de lixos e entulhos, pinturas externas como os meio-fios, muretas e muros, também as manutenções correlativas do imóvel em si, enquanto perdurar a concessão. Artigo 10º. Todas as manutenções, reformas e ampliações que fizeram necessárias deverão ser realizadas pela cessionária, sempre notificando e apresentando o projeto das referidas alterações para que o mesmo autorize as alterações, isentando o município de quaisquer indenizações futuras. Capítulo 7º. Das vedações e sanções. Artigo 11º. Se por qualquer motivo a empresa beneficiada interromper ou paralisar as atividades por no máximo 3 meses após o devido processo legal oportunizando contraditória e ampla defesa, o contrato de concessão de uso será rescindido, retomando o patrimônio ao município, independentemente de qualquer outro ato. Artigo 12º. É vedada a transferência e a cessão dos bens cedidos a terceiros. Sem a prévia justificativa e anuência do município, durante o prazo estipulado no artigo 5º desta lei. Artigo 13º. A empresa beneficiada no ato da entrega do imóvel, ou não havendo mais interesse em relação ao concedido, tendo cumprido com todos os requisitos estabelecidos no contrato de concessão, deverá proceder à devolução em bom estado de conservação do imóvel, mediante avaliação da Comissão Permanente de Aferição de cumprimento dos requisitos da concessão de incentivos de fomento à indústria, bem como a quitação de todos os débitos constantes em relação aos incentivos. Artigo 14º. Independente do disposto nesta lei, fica a empresa beneficiada com os incentivos nela previstos, obrigada a cumprir rigorosamente com toda a legislação aplicável ao caso, especialmente as de vigilância sanitária e órgãos de fiscalizadores de produtos de origem animal. Capítulo 8º. Da dotação orçamentária. Artigo 15º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária específica. Capítulo 9º. Das disposições finais. Artigo 16º. Na ocorrência de relevante interesse público, fica o Poder Executivo autorizado a editar normas ou regulamentos sobre a concessão de que trata a presente lei, com a finalidade de suprir eventuais ausências de normas específicas, respeitada a legislação vigente e o instrumento de concessão. Artigo 17º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 10 de junho de 2026. Lindolfo Martins Rui, Prefeito Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Com licença, senhor presidente. Eu quero argumentar mais de uma vez já a questão da concessão. Como é o conhecimento de muitos aqui, temos concessão de 2, 3 anos parado, né?
Temos concessão que chega em 6 meses, é aprovado um projeto. Gostaria que a secretaria responsável, quem que seja, que acompanhasse melhor a situação, né? Uma baita de uma empresa que vai estar no nosso município, do jeito que foi lido o projeto de lei, estou vendo que é uma empresa que vai ser beneficiada de um modo diferente de muitas que já chegaram no nosso município. Não é por causa disso que eu vou votar contra, vou votar meu voto favorável sim, mas gostaria que fosse colocado numa balança, né? Acho que medir os pesos de ambos os lados. Senhor presidente, um projeto até de um valor meio alto, né? Um frigorífico para a nossa região um investimento de 12 milhões do nosso município. Meu voto é favorável, mas eu creio que a equipe tem que estudar a viabilidade desse frigorífico em nosso município, até porque nós não temos a matéria-prima para ser abatida aqui. Nós somos um município de pequenos agricultores, onde que não temos grandes fazendas e não temos tanto gado de corte em nosso município. Então, o investimento é bem alto, né? Mas acredito que já tem empresa interessada a esse projeto. Com certeza, se vir instalar com a equipe qualificada, estudando a viabilidade desse projeto, com certeza, se vir com todo o que foi colocado no projeto de lei, seguindo essas regras, com certeza o município vai ter muito ganho com isso, né? Mas é um projeto que tem que ser muito bem estudado, analisado, justamente para amanhã ou depois não virar aí um elefante branco. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero aqui dar os parabéns ao secretário de Indústria e Comércio Cabecinha e principalmente ao nosso prefeito Lindolfo. Essas empresas que estão tendo a procura para vir se instalar no município, na verdade, tem que dar os parabéns às empresas e falar que são corajosos para vir um fundo tipo de quintal que as empresas que sempre tinha ideia de vir para Itaipulândia e falava, Itaipulândia não dá, porque Itaipulândia é muito retirado, Itaipulândia não é rota DBR, Itaipulândia e tal. Então, hoje, essas empresas que estão tendo interesse em vir para o município, então eu vejo que nós temos que acolher elas e dar o suporte necessário. Por quê? Porque nós compramos essa terra no mandato passado, onde foi comprado 15 alqueires de terra e está lá virado em mato. Então, nós temos que dar os parabéns ao secretário e parabéns ao prefeito por estar indo atrás dessas empresas, ou essas empresas estão vindo atrás do município para se instalar aqui. Nós temos hoje 86 indicações feitas, de 86, no mínimo 80, é para estar beneficiando a população do município. Daí, quando vem uma empresa, nós bater contra, nós falar que somos contra, eu vejo que daí nós estamos trabalhando contra a população. Daí nós não podemos fazer tanta indicação para estar falando em dar benefício ao povo do município. Então, essas empresas, nós temos que dar os parabéns para elas, principalmente ao prefeito, por estar vindo para o nosso município, dando mão de obra e sustento às famílias do nosso município. E desde já eu falo que o meu voto é favorável. Pela ordem, senhor presidente. Eu concordo com meu colega o vereador Nenê, só que eu faço uma ressalta, o meu voto vai ser favorável, só que eu quero acompanhar o meu companheiro Ney aí nessa preocupação, porque você falou do secretário, o secretário não mandou para nós o impacto financeiro, o retorno, falta muita coisa sobre isso aí. Nós já, até cobrei dele aí, nós temos barracões aí onde foi entregues aí para indústrias aí, de artefatos, de coisas aí, que está parado. Está fechado. E eu não vi nenhum processo administrativo ainda aberto sobre a pessoa, sobre o cedido, o concessionário aí. Então, tem que ser resgatado, então, de volta, ele que faça isso aí. E outra, ele tem que, um projeto desse, vereador Nenê, tem que ser debatido com essa casa, sim. Não é porque nós estamos... se você olhar aqui, essa empresa vai pegar 10 milhões em 10 anos. Então, isso são 1.200.000 por ano. Até no 5º ano,
ele tem a obrigação de fazer 2 milhões de investimento, e depois do 5º ano mais 2. Então ele vai ser um grande beneficiado. Você pode ter certeza que isso aí tem uma fila de empresas querendo. Outros municípios não tem isso aí não. Então, se a gente dá também, temos que ter a contrapartida, porque senão depois fica um elefante grande e não temos nenhum emprego registrado aqui. Vem uma empresa de fora, registra ali 10, 15 funcionários que já tem fora, e nós não podemos, em contrapartida, cobrar nada, porque está ali a Cefip, ali, que o cara está registrado a empresa. Não importa onde que ele esteja trabalhando. Então, nós temos que cobrar como poder fiscalizador, nós temos que acompanhar assim de maneira muito séria, porque é um dinheiro da população, e nós temos que, como vereadores, observar e acompanhar esses investimentos, porque nós queremos que dê um retorno para a nossa população. Presidente, pela ordem, já queria manifestar meu voto favorável. Não vou contra o município, é a empresa que está vindo se instalar aqui, só que o projeto de lei veio muito vago, como já os companheiros aqui, vereadores, já comentaram. Não veio a viabilidade financeira, o impacto financeiro. Nós não sabemos como será o retorno do frigorífico para o nosso município. A gente já tem um conhecimento com o frigorífico de suínos aqui na nossa cidade, tem um retorno, mas é um investimento bem alto, é um investimento inédito no nosso município, uma forma que nunca aconteceu. Então, eu creio que os próximos projetos de concessão, projeto de lei de concessão, venham mais completo aqui para nós, com explicações, porque vindo só da forma que está vindo vago, fica bem complicado. Então, peço para a administração municipal, nos próximos projetos de lei, principalmente de concessões, façam impacto financeiro, façam a viabilidade também para o nosso município, que nós queremos estar a par para estar também explanando para a população, mas deixo aqui já meu voto favorável, né, a esse projeto de lei. Pela ordem, presidente, eu acho que já ficou claro aqui os questionamentos, como nós também convidamos o secretário Rodrigo, ele se dispôs a vir conversar conosco, mas já é do meu feitio e eu sempre vou defender o debate, mas o debate depois que o projeto está aqui é complicado. Então, converse antes de mandar o projeto. Nós não somos os donos da verdade, mas o nosso executivo, os nossos secretários, o nosso jurídico, também ninguém é o dono da verdade. Eu acho que o debate só engrandece o projeto, melhora. Todos nós somos eleitos para trabalhar pela população. Então, tanto o lado de lá, como o Nenê falou esses dias, do lado da rua é um poder, o lado aqui, esse lado aqui é outro poder. Sou favorável também ao projeto, mas tem algumas lacunas, como os meus colegas já argumentaram. Um investimento de 12 milhões do município e a empresa que então pegar essa concessão tem que investir 4 milhões em 10 anos. Sendo que nos primeiros 5 anos ela vai investir 2 milhões. Então o que pode acontecer é que nos primeiros 4 ela não invista nada e deixa para investir no 5º. Aí no 5º, vereador Ney, ela não tem material aqui para tocar o frigorífico. Aí ela pode abandonar. Então, esses são pequenos detalhes que podem fazer tudo um projeto como esse ir por água abaixo. E são situações, eu acredito, como o Herto falou, que o nosso executivo tem que ver o impacto financeiro, mas por que não colocar que essa empresa tem que investir já no início, como o município vai ter que investir? São alguns detalhes, algumas coisas que a gente tem que conversar, tem que argumentar. Nós, o nosso executivo, os nossos secretários estão aí para trabalhar pelo bem da população. É um projeto que, se der certo, vai ser uma maravilha, mas se der errado, vai dar muito errado também. Bom, já que todos comentaram, também vou deixar a minha opinião. Eu acho que é, sim, um projeto de grande importância para o nosso município. Nós não temos matéria-prima aqui, mas com todos os incentivos de chiqueirão que nós temos, e muita gente vai começar, em vez de fazer bola de feno, vai criar um boizinho lá para estar vendendo. 1 ou 2 boi, porque o frigorífico de Santa Terezinha só compra de carga fechada. E estando aqui perto, com certeza vai ajudar o município. Também agradecer ao secretário, doutor André, que tiveram nessa casa aqui explicando o projeto. Então foi convidado todos os vereadores, teve vereador que não pôde vir. Mas então foi comentado, foi argumentado, claro, tem algumas coisas que tem que mudar, mas teve o dia ali de estar conversando para mudar, e o que veio para cá vai ficar assim, não foi mudado. Então eu, como presidente, meu voto é favorável, sim. E eu acho que vai estar, sim, alavancando o nosso município. Hoje eu vejo aí a Missal, Santa Helena, Rondão,
Esses municípios todos levam gado lá para Santa Terezinha para carnear. Então, estando aqui mais perto, vai ser até melhor de eles virem aqui, no nosso município, estar carneando esse gado. Desde um colono, se ele quiser levar um boi lá e pegar o boi carneado, vai ser melhor para ele. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 40 de 2026. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do projeto de lei do Legislativo número 06 de 2026. Projeto de lei do Legislativo número 06 de 2026, de 23 de junho de 2026. Denomina cancha de bocha Valenciano Rodrigues de Araújo e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaipulândia aprovou prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada cancha de bocha Valenciano Rodrigues de Araújo, a cancha de bocha localizada na rua Curitiba, número 2819, bairro Mondaí, no município de Itaipulândia, estado do Paraná. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a confeccionar e afixar a placa de identificação no local. Artigo 3º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotação orçamentárias constantes no orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Itaipulândia, 23 de junho de 2026. Abel David Serena, vereador. Anexo 1. Ao projeto de lei legislativo número 06 de 2026, histórico de Valenciano Rodrigues de Araújo. Valenciano Rodrigues de Araújo nasceu em 30 de junho de 1922, no município de Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul. Agricultor por profissão, dedicou sua vida ao trabalho no campo, sempre pautado pela honestidade, pelo esforço e pelo compromisso com sua família e sua comunidade. Em 25 de junho de 1949, casou-se com Ludovina Marafiga de Araújo, com quem constituiu uma família de 11 filhos. Irene, José, Zeca, Moacir, Neiva, Cleusa, Nilza, Roberto, em memória, Shirley, Hernande, Luiz e Inês. No ano de 1965, buscando melhores oportunidades para sua família, migrou do Rio Grande do Sul para o oeste do Paraná, fixando residência na localidade de Itacorá. Posteriormente, em razão da formação do Lago de Itaipu, que alagou a região onde residia, adquiriu uma propriedade rural na comunidade de Linha Botafogo, onde viveu e trabalhou por muitos anos, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura e da comunidade local. Após sua aposentadoria, passou a residir no centro da cidade de Itaipulândia, em frente à Igreja Católica, permanecendo ativo na convivência comunitária e preservando os laços de amizade construídos ao longo de sua vida. Além de sua dedicação ao trabalho e à família, Valenciano destacou-se como um grande incentivador e práticas da bocha, esporte pelo qual nutria verdadeira paixão. Representou o município em diversas competições regionais e intermunicipais, conquistando muitos títulos e levando o nome da cidade a diferentes eventos esportivos. Por meio da bocha, construiu amizades, fortaleceu vínculos comunitários e tornou-se uma referência para os praticantes da modalidade. Seu envolvimento com o esporte, especialmente com a bocha, deixou uma marca significativa na história esportiva do município, sendo lembrado pelo espírito esportivo, pela dedicação, pelo exemplo de companheirismo. Valenciano Rodrigues de Araújo faleceu em 19 de julho de 2021, aos 99 anos de idade, deixando um legado de trabalho, simplicidade, respeito e amor ao esporte. Diante de sua relevante contribuição à comunidade de sua destacada trajetória na prática da bocha, é justa e merecida a homenagem de denominar a cancha de bocha localizada na rua Curitiba, junto à antiga sede social da terceira idade, com o nome de Cancha de Bocha Valenciano Rodrigues de Araújo, perpetuando sua memória e reconhecendo sua contribuição ao esporte e à comunidade local.
Abel David Serena, vereador. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero aqui dar os parabéns a você, presidente, por lembrar de um pioneiro do nosso município. Falar da família Araújo, só quem não conhece eles. Eu falo de Vadil, pelo menos ninguém pode chamar eles, que é uma família trabalhadora, onde a gente conhece eles desde, eu pelo menos desde criança, e também vocês podem ver que ninguém fala mal da família, não deve para esse, não deve para aquele, então é uma família que trabalha para manter a sua dignidade no município. Então, dar os parabéns a você, presidente, e falar que o meu voto é favorável desde já. Com licença, presidente. Com certeza, eu acho que a homenagem deveria ser feita em vida, né? O falecido tivesse presente e feito em vida. Como se diz, um pioneiro que chegou em 65, né, lutou tanto pelo nosso município, ajudou a desenvolver a Aparecidinha do Oeste antigamente, depois Itaipulante, morador da linha Botafogo também nas antigas, minha linha no que eu moro. Quero dizer que é um pequeno gesto que podemos fazer para uma pessoa que lutou tanto pelo nosso município. Parabéns, vereador Abel, pela essa linda indicação. Senhor presidente, quero aqui te parabenizar por esse projeto de lei, de uma pessoa aí que foi fundadora do nosso município. E hoje, com esse projeto de lei, você deixa o nome do seu Araújo registrado na história de Itaipulândia, né? Ele vai estar na história de futuras gerações, em escola, vai estar sabendo que esse homem ajudou a construir Itaipulândia. Parabéns pelo seu projeto de lei e pode contar com o meu voto. Senhor presidente, com a sua licença dos demais colegas, quero dar os parabéns à família, porque seu Valenciano eu tive o prazer de conhecer, né? Sempre um homem educado, calmo, né? Eu achava muito bacana a união da família, sempre ao redor dele. Geralmente nos sábados ou domingos você podia passar na casa que estava todo mundo reunido, né? Ele tinha isso muito de atrair, de ter embaixo das asas, a Choca falaria, né? Mas assim, e é uma linda homenagem, e bacana, eu não sabia que era bochófilo. Mas vem bem ao caso com a reforma, que está ficando muito bem feita, inclusive, na nossa cancha de bocha lá em cima, que eu estive visitando, né? E em breve esperamos que essa reforma se estenda para o resto do clube também lá, né? Então, uma linda homenagem, parabéns, presidente, meu voto claro que sim, favorável, né? E eu acho que é assim que a gente tem que fazer, debater entre vereadores e tudo mais, e homenagear aqueles que fizeram, sim, Itaipulândia ser o que é Itaipulândia hoje. Eu sempre tenho uma fala que a gente deve fazer muita coisa de agradecimento. Se hoje nós temos uma Itaipulândia boa, né, para os meus filhos, né, para mim, é porque alguém lá atrás sofreu muito, alguém ralou muito, né? E volto a falar de uma indicação que eu fiz no passado, às vezes as pessoas aqui presentes não saibam, que quando a gente faz uma homenagem a alguém, seja numa rua, num prédio público, eu acho bacana a gente ter também, além do nome, que vários locais não têm o nome escrito ainda, ter um QR Code que quem tiver interesse, faça a busca e entenda a história. Imaginem agora uma criança chegar lá em cima com seu pai na cancha de bola e vai ver, Valenciano. Tá, mas quem que é Valenciano? Então eu acharia bacana a gente ter um link direto, tendo, né, um breve resumo, ter esse resumo aqui da história. Essa criança ou esse turista, a pessoa que passar aqui vai de fora, vai saber quem foi e que essa pessoa foi extremamente importante para o desenvolvimento do nosso município. Obrigado aos colegas pelo apoio. Igual todos vocês já falaram, bem merecido, sim. É o nome da cancha lá do seu Valenciano. Eu tive o prazer de assistir ele jogar bocha várias vezes. Conhecia ele também, tanto a esposa dele também, tá aí os familiares. Igual o André falou, sempre faceiro, sempre feliz. Então, uma família grande, uma família que estão aqui no nosso município, todos os filhos, claro, alguns destria e vão para outros lugares procurar o seu destino. Mas a maioria está aqui, né, Zé, no nosso município. Então, acho que é justo, sim, é o nome do seu Valenciano lá na cancha. Foi uma pessoa que defendeu o município, jogou muita bocha, quando a bocha era cancha de areia ainda, defendendo o município. Vejo direto ali no Teovino, ali tem quadros deles que jogavam em bocha, lá na casa do Luiz também tem. Então, e é um pioneiro ainda do nosso município, que ajudou a criar e alavancar o nosso município. Então, obrigado aos colegas, e com certeza
é uma homenagem bem homenageada do seu Valenciano. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu coloco em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 6 de 2026. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do projeto de lei do Legislativo número 7 de 2026. Projeto de lei do Legislativo número 07 de 2026, de 25 de junho de 2026. Denomina a rua Nésio Carnieleto e dá outras providências. A Câmara Municipal de Itaipulândia aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A estrada municipal que se inicia na rua João de Barro, localizada no balneário Jacutinga, município de Itaipulândia, Paraná, passa a denominar-se Rua Nésio Carnieleto. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a confeccionar e afixar a placa de identificação na rodovia. Artigo 3º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária, constantes no orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Itaipulândia, 25 de junho de 2026. Abel David Serena, vereador. Anexo 1. Ao projeto de lei do Legislativo número 07 de 2026. Histórico de Nésio Carnieleto. O senhor Nésio Carnieleto, nascido em 6 de setembro de 1929 e falecido em 14 de setembro de 2015. Foi um dos pioneiros e entusiasta da nossa região. Sua ligação com o Jacutinga teve início em 1980, quando adquiriu uma residência atualmente situada na avenida principal do balneário Jacutinga e uma área de terra de aproximadamente 12 mil metros quadrados, hoje loteada, situada na via que se pretende terminar com o seu nome. Ainda hoje, grande parte desses lotes pertence sob a propriedade de seus filhos e netos. Sua visão e apreço por esta terra antecederam um dos marcos mais importantes da região, a formação do Lago de Itaipu. Antes mesmo do enchimento do reservatório, o senhor Nésio já reconhecia o potencial e a beleza natural do local, acreditando em seu desenvolvimento futuro. Ao lado de sua zelosa esposa, a senhora Ida Zornita Carnieleto, em memória, o senhor Nésio frequentou assiduamente este espaço durante toda a sua vida. Mais do que residir e desfrutar de seus momentos de lazer e de sua grande paixão pela pesca, contribuiu ativamente para a valorização e o fortalecimento da comunidade. Destacando-se ativamente na construção da identidade turística e comunitária de Jacutinga. O casal Carnieleto participou diretamente da jardinagem e do embelezamento dos primeiros espaços do que hoje reconhecemos como o atual camping e área de lazer da comunidade. Local que hoje representa importante patrimônio turístico e de convivência para moradores e visitantes. Com dedicação e espírito comunitário, contribuíram para a construção de um ambiente acolhedor e agradável para todos. Denominar esta via pública com o seu nome, com o nome do senhor Nésio Carnieleto, é mais do que um ato de preito e a sua memória. Eternizar a gratidão do município a um pioneiro que cuidou, zelou e amou Jacutinga desde seus primórdios. A dedicação da família Carnieleto ao município também se refletiu de forma marcante no desenvolvimento social e político da região. Sua filha Inês Carnieleto teve uma atuação pública de grande relevância local, no período de 1989 a 1992, atuando firmemente na educação como professora de inglês nos colégios Costa e Silva e Tiradentes, moldando o futuro de diversas gerações de jovens. Além disso, Inês teve participação ativa de destaque no processo de emancipação política do município.
lutando ao lado da comunidade para que a região alcançasse sua autonomia e o desenvolvimento que hoje desfrutamos. Diante do exposto e da relevância da contribuição do senhor Nésio Carnieleto para a comunidade da Jacutinga, espera-se contar com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Abel David Serena, vereador. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero aqui dar os parabéns ao senhor, porque quem faz essas nomeações é quem conhece a população. Quem não conheceu o seu Carnieleto, uma pessoa trabalhadora que dava vida pelo nosso município. Então eu vejo assim, só hoje o senhor tem 2 nomeações, homenageando pessoas. Não é as pessoas na verdade a gente tinha que homenagear em vida. Mas como a lei nos proíbe, então você está fazendo uma coisa que a família lhe pediu, presidente. Então, por isso que você tem o meu apoio e o meu voto favorável. Obrigado, vereador Nenê, e também obrigado a todos os vereadores por estar votando essas 2 indicações aí que eu tive. Também agradecer a família que está aqui, neto e filho do seu Nésio. Nós somos novos, às vezes, nós era pequeno ainda, ele estava desbravando ali a Jacutinga. Então, acho que nada mais justo estar colocando o nome de uma pessoa que ajudou a criar o nosso balneário. Às vezes, se não fosse essas pessoas, às vezes nem tinham o balneário Jacutinga ali, às vezes podia ter sido em outro lugar, ou nem ter, como às vezes tem municípios aí banhados pelo lago de Itaipu, que não tem uma praia. Igual foi lido no histórico, a Inês, acho que todos aqui chegaram a conhecer, filha dele também, foi uma pessoa que ajudou muito o nosso município, tanto na emancipação e dando aula, ensinando nossas crianças, ensinando nós a falar inglês, mas não sabemos falar muito, mas tá bom, né? Mal é o bom dia, né, que eles falam, né? Good morning, né? Coisa assim. Mas então acho que dois nomes aí de pessoas que ajudaram a criar a nossa Itaipulândia, que era Aparecidinha do Oeste. Então esses 2 nomes, vamos dizer assim, é indicação minha, mas com o voto dos 9 vereadores. 9 vereadores apoiando, o executivo também apoiando esses nomes, porque agora eles vão para o executivo, as leis, e lá eles vão pôr 2 placas onde vai estar dando o nome. Então é pessoas que a própria administração também aceitou. Assim, não é nomes assim de pessoas que não fizeram nada pelo município. Igual o Nenê falou, eu sempre falo, tinha que colocar em vida, né? Eu tomara que demore até pôr uma placa minha em alguma coisa aí. Mas se um dia for colocar, a gente não vai ver, mas seja o que Deus quiser. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu coloco em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 7 de 2026. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 84 de 2026. Indicação número 84, 2026. Vereador Albanir Roque Carvalho. Indica o prefeito municipal, senhor Adolfo Martins Rey, a criação do Programa Municipal de Reabilitação Integral, destinado a oferecer tratamento multiprofissional, fisioterapia, pilates, terapêutico e academia assistida, utilizando um sistema de critérios de renda para garantir atendimento progressivo e qualitativo à população. Justificativa, a presente indicação visa preencher uma lacuna essencial na saúde pública do nosso município, ainda além da fisioterapia convencional, integrando modalidades complementares, indispensáveis para a plena recuperação à qualidade de vida dos cidadãos, como pilates e atividade física, supervisionada academia, para viabilizar a estrutura necessária de forma ágil e eficiente. O programa poderá prever o credenciamento de prestadores de serviços já estabelecidos no município, clínica de fisioterapia, estúdio de pilates e academia. Este modelo de parceria pública-privada evita gastos imediatos com grandes obras, fortalece a economia local, aproveitando a estrutura técnica já existente na cidade. O grande diferencial do programa proposto é a ampliação do princípio constitucional da equidade para garantir a justiça social, otimização dos recursos públicos,
O acesso e o custeio do tratamento poderão ser baseados em critérios de renda familiar, onde o cidadão de baixa renda poderá ter subsídio integral de 100% gratuito, a prioridade absoluta nas vagas de famílias com melhores condições financeiras. Terão acesso ao programa de forma comparticipativa, ajuda proporcional à renda, garantindo a quem tem menos condições receba maior amparo do município. Com a medida, além de acelerar a reabilitação dos pacientes pós-cirúrgicos, idosos e pessoas com doenças crônicas, o município proverá a medida preventiva, reduzindo a longo prazo desafios do SUS e gastos intermediários. Diante do exposto, o excelente compromisso desta gestão com a saúde, justiça social, solicitamos o acolhimento e o estudo da viabilidade dessa proposta. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 85 de 2026. Indicação número 85, 2026. Vereadores: Adora Vitserena, André Luiz da Silva Roy e Douglas Luiz da Silva. Indica o prefeito municipal, senhor Rodolfo Martins Júnior, a instituição do programa IPTU Cidadão Interplano Sustentável, com a finalidade de conceder descontos progressivos no imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos proprietários de imóveis urbanos que adotaram práticas sustentáveis de conservação urbana e interesse coletivo, devidamente certificadas pelo município. O programa poderá prever a pontuação cumulativa, observada a disponibilidade orçamentária e os limites da legislação tributária vigente, contemplando outras, entre outras, as seguintes ações: manutenção da limpeza e conservação do imóvel e do terreno, conservação da acessibilidade das calçadas, separação correta dos resíduos recicláveis e a participação na coleta seletiva, arborização, jardinagem e preservação de áreas verdes no imóvel, implantação e manutenção do sistema de compostagem doméstica, conservação da fachada e o aspecto visual do imóvel, contribuindo para o embelezamento urbano, certificação municipal das boas práticas adotadas mediante vistoria técnica e renovação periódica. Sugere-se ainda a criação de selo IPTU Cidadão, podendo ser concedido nas categorias bronze, prata, ouro e diamante, reconhecendo os imóveis e alcançarem maior pontuação, incentivando a participação contínua da população. A operacionalização do programa poderá ocorrer por meio de aplicativo, portal eletrônico ou sistema próprio do município, permitindo que o contribuinte realize seu cadastro, encaminhe fotografias e documentos comprobatórios, acompanhe a análise do pedido e consulte sua pontuação, tornando o processo mais ágil, transparente e acessível. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo incentivar a adoção de boas práticas por parte da população, utilizando o IPTU não apenas como um instrumento arrecadatório, mas também como importante ferramenta da política pública, voltada à preservação ambiental, à conservação urbana e à valorização do espaço coletivo. Experiências semelhantes vêm sendo implantadas com sucesso em diversos municípios brasileiros, demonstrando o incentivo tributário, estimulam diretamente o cuidado com os imóveis, promove melhorias de paisagem urbana, fortalece a consciência ambiental e reduzem custos futuros com limpezas públicas, combate a dengue, manutenção de vias e gestão de resíduos sólidos no município. De Rio de Janeiro, por exemplo, foi instituído um programa IPTU Cidadão, concedendo descontos cumulativos aos proprietários que adotam boas práticas ambientais, sanitárias e urbanísticas, medidas de certificação municipal. A iniciativa vem incentivando a maior participação da comunidade e fortalecendo a corresponsabilidade entre o poder público e os cidadãos. Em Itaipulândia, o município é reconhecido pelo cuidado de seus espaços públicos, pela forte vocação turística e pela preocupação com a qualidade de vida. A implantação do programa dessa natureza representa uma oportunidade de ampliar o engajamento da população na construção de uma cidade cada vez mais limpa,
organizada e arborizada e acolhedora. Além dos benefícios ambientais, a proposta fortalece a cidadania, promove a valorização dos imóveis, incentiva a correta destinação dos resíduos recicláveis, estimula a conservação das calçadas e fachadas, contribuindo diretamente para a melhor imagem urbana do município, refletindo possivelmente na qualidade de vida dos moradores e na experiência dos visitantes. Por fim, trata-se de uma medida moderna, sustentável e de baixo custo para a administração pública, capaz de gerar benefícios permanentes para toda a coletividade, razão pela qual contamos com atenção e apoio do Poder Executivo para a sua implementação. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, Sim. com sua licença e dos colegas, só explanar então a população presente que nos acompanha pelas mídias sociais. Debatíamos e mostrei que havia sido aprovado em Medianeira o IPTU Cidadão, aos colegas Dogão e Abel, enquanto a gente debatia outros assuntos, né? E comentei que no ano de 2022 ou 2023 eu havia feito uma indicação semelhante já, né? Mas até então não foi atendida. E eles falaram, André, vamos debater qual que é a ideia, né? A gente começou a debater e terminamos essa indicação aqui, né? É uma ideia simples, porém assim, se você analisar, tem muita gente que pensa o IPTU apenas como uma forma condenatória da pessoa, né? É uma punição a pessoa ter um lote, ela tem que pagar além de ter pago, né? Mas a gente tem que explicar para as pessoas que existem custos, né, para manter. Itaipulândia, até pouco tempo atrás, nem era lei que a calçada era obrigação do município, né? A lei falava que era obrigação do munícipe, né? E a gente alterou porque sempre foi feito errado aqui em Itaipulândia, né? Poderia estar dando problema aos gestores do passado. Então, assim, pequenas práticas como conservar a frente da sua casa, manter a grama cortada, cuidar daquela árvore que foi plantada, que teve um custo para o município, né? A pessoa já fazer uma compostagem ali, já ter a questão do lixo, tudo isso são pequenos detalhes que podem fazer a depois ficar muito mais bonita. Lembro, no ano de 2006, que inclusive teve até um projeto para deixar a fachada das casas mais bonita, isso valorizaria mais os lotes, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, depende do loteamento, não pode mais ter casa de madeira. Qual que é o intuito disso daí, né? É permitir que não haja a desvalorização dos lotes, dos terrenos. E o que nós queremos aqui é justamente isso. E chega dessa parte condenatória, indenizatória. Chegou a hora de quem cuida também ser beneficiado, não é? Então essa foi a ideia que debatemos nós três lá. Fica aqui o nosso pedido executivo, que nos chame para debater ainda mais essa ideia e torne essa ideia aqui uma realidade. Com licença, presidente, é que nem o André colocou ali. Eu acho que falta de capricho, né, de muitos, né? Pequeno detalhe faz a beleza da nossa cidade e nada mais do que justo do que uma recompensa, né? Outra coisa que foi comentada, acho que juntamente com o Ben ali, questão da habitação, o bom pagador em Itaipulândia não tem nenhum benefício. O mau pagador passa o tempo, consegue fazer uma negociação de juros, tudo. Eu acho que devemos dar valor às pessoas que trabalham pelo certo. Por isso que fizemos essa indicação, eu e o Abel e o André, dar valor aos pequenos detalhes que fazem a diferença dentro da nossa cidade. Não tendo mais vereador querendo se manifestar, eu encaminho algo competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 86 de 2026. Indicação número 86 de 2026. Vereador André Luiz da Silva indica o prefeito municipal, senhor Leopoldo Martins Rui, que determina aos setores competentes a implantação do Programa Municipal de Identificação, Notificação, Remoção e Destinação de Veículos Abandonados em Vias e Espaços Públicos, regulamentando procedimentos administrativos para identificação, notificação e remoção e destinação dos veículos que encontram-se em estado de abandono no município de Itaipulândia. Justificativa. A presente indicação tem por meio objetivo promover a maior organização dos espaços públicos, fortalecer a segurança da população, preservar a saúde pública e contribuir para a melhoria da qualidade urbana do município, cada vez que mais frequentes a permanência de veículos aparentemente abandonados em ruas, calçadas e demais espaços públicos por longos períodos, ocupando vagas, comprometendo a mobilidade e causando significativa degradação visual da cidade.
Além do aspecto urbanístico, tais veículos frequentemente acumulam de água da chuva, lixos, folhas e outros resíduos, tornando-se um ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, bem como um abrigo para rodeadores, escorpiões, aranhas e outros animais que representam risco à saúde pública. A permanência prolongada desse veículo também pode comprometer a segurança da população, dificultar a limpeza urbana, prejudicar a manutenção das vias públicas e transmitir a sensação do abandono, afetando diretamente a qualidade de vida dos moradores. Diversos municípios brasileiros já regulamentaram procedimentos administrativos para a identificação de veículos em situações de abandono, notificação dos proprietários, concessão de prazo para retirada voluntária e, quando é necessário, remoção para o local apropriado, sempre assegurando o devido processo administrativo e o direito da defesa. Embora o TEPLAND não possua um órgão municipal específico de trânsito, a adoção de um procedimento administrativo poderá ser executada pelos setores competentes da administração municipal. Observa-se a legislação vigente e as atribuições de fiscalização já existentes. Dessa forma, sugere-se que o programa contemple, entre outras medidas, identificação de vistoria de veículos em aparente estado de abandono, notificação de responsável pela retirada voluntária dentro do prazo previamente estabelecido, publicação de edital quando não for possível localizar o responsável, remoção administrativa após o encerramento do prazo legal, destinação adequada do veículo, observadas em normas legais aplicáveis, disponibilização de canal para a população possua comunicar situações de abandono aos órgãos competentes. A presente indicação representa, portanto, medida de zelo pelo patrimônio público, preservando o meio ambiente urbano, prevenção de doenças, melhoria de segurança e valorização dos espaços públicos, contribuindo para a cidade mais limpa, organizada e segura para toda a população. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu encaminho o órgão competente. Dando continuidade desta sessão, passamos para a fase das considerações finais. Escrito para fazer uso da palavra livre, convido o vereador Nilson Oliveira de Barcelos. Boa noite a todos. Boa noite, presidente da Câmara e demais vereadores que se fazem aqui presente, funcionários da casa, meu pai também que se faz aqui presente, ao seu vice-prefeito Adolfo, colegas e amigos também que se fazem aqui presente. Gostaria de manifestar também o apoio, essa indicação do nosso colega Abel Serena, presidente, do projeto do Legislativo, Abel, em relação à antiga sede social de terceira idade e também da parte da questão de dominar a rua. Tu tem meu apoio também, Abel. Belíssimo projeto que veio para essa casa aqui para a gente estar aprovando por todos os vereadores e por tal isso também tem a comissão que deu o aval. Então, meus parabéns. É uma pena que nem o Nenê e mais um vereador comentou que é uma situação que poderia ser em vida, né? Mas a legislação não permite, porque seria muito bom a pessoa estar em vida e ver aquela homenagem lá, olhar e ver o seu nome lá. Também gostaria de manifestar as indicações feitas hoje pelos meus amigos em plenário. Tem meu apoio também, sempre que é de bom para a nossa população, eu estou à disposição, sempre que for do meu alcance, você pode contar com a minha pessoa também. E gostaria também de comentar sobre ontem, domingo, teve a festa em honra a Nossa Senhora do Carmo, na comunidade do Caramuru. Em nome, parabenizar também em nome de Dirceu Barcelos e toda a sua equipe, todos os voluntários, em especial a população em geral, por estar indo prestigiar o nosso evento. Os vereadores também estiveram presentes, nosso vice-prefeito, prefeito também passaram. A gente só agradece, porque foi uma bela de uma festa. Então, como eu disse, em nome do Dirceu Barcelos, todo o pessoal que está lá, churrasqueiro, um ótimo churrasco, levantei a situação,
uma das maiores festas, o vice-prefeito estava lá presente, uma das maiores festas da comunidade. A gente só agradece, não só a comunidade do Caramuru, como as demais comunidades também estiveram presentes, assim como os do Caramuru também estiveram presentes em outras festas. Teve na Lusitanas, semana retrasada, na outra, se eu não me engano, também os vereadores estiveram presentes. Isso é muito importante para o nosso município, para as pessoas que estão lá. Foram vendidos mais de 430 kits de churrasco, 1.130 quilos de carne assadas, e mais de 1.500 pessoas passaram pela festa. Isso a gente dá os parabéns para toda a população, que sem vocês nossa festa não seria nada. Desde já agradeço a todos, que Deus abençoe, que tenham uma ótima semana e meu muito obrigado. Convido o vereador Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Faça uso da palavra livre. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento meu respeito a todos os meus colegas vereadores. Quero cumprimentar os funcionários dessa casa, que sempre nos ajudam, nos auxiliam aí. Cumprimentar o nosso vice-prefeito, que hoje faz presente aqui, Adolfo, ao nosso colega ex-vereador também, o paraguaio, ao pastor Jaime, que também se encontra aqui, e cumprimentar de uma forma especial a toda a família Araújo, então, que hoje estão participando dessa sessão, aí, dessa homenagem, e também a família Carneleto, pela justa homenagem também, ambos que vão receber essa homenagem aí por parte do poder público, nada mais justo. Tem meu apoio, e com certeza. E que também leve a... Porque quando está o nome do patriarca, lá do pai, se estende-se a mãe também, porque a gente às vezes homenageia, às vezes muitos somos paternistas, assim, homenageamos os pais e sabemos que a força de um homem está estabelecida junto com a mulher, que acompanhou junto a trajetória dele e que muito fez, né? Porque a gente sabe que o grande peso do trabalho, principalmente antigamente, ficava por conta das mulheres, na criação dos filhos e tudo. Então, que eles sejam homenageados, mas que as suas esposas também levem junto essa homenagem. Bom, hoje quero falar sobre uma coisa específica, sobre a festa aí que vai ter dos colonos, né? Colono motorista. Bom, hoje que me traz aqui é para dizer sobre essa contratação dessa dupla sertaneja aí, que eu particularmente não conheço. E falar uma música aí deles aí, se botar, colegas vereadores, se botar 100 colonos e motoristas aí, e botar 10 duplas sertanejas, eu tenho certeza que 99% deles não vão identificar esses tal de Léo e Rafael aí. Que a música de sucesso deles é a tal de menina da pecuária e não sei o que é. Se isso aí é show para colono e motorista, gente, isso é show para jovens. Isso é show para colocar quando é aniversário do município só para os jovens. É a mesma coisa se contratar um show para jovens e pegar lá Lourenço e Lorival. Mas contrata uma dupla e outra, o valor disso aí, R$250 mil. Olha, senhor secretário da Agricultura, o senhor já enterrou uma pantaneira aí num lugar aí com R$600 mil mais que custou para os cofres públicos. E daí o senhor vai dizer assim que é operador? Não, o senhor tem competência também, porque o senhor devia ter ido lá olhar se tinha licença, se o solo era compatível para fazer. O senhor não fez. Então o senhor já foi incompetente. Devia ter tomado alguma providência a respeito. O senhor tem que responder solidariamente junto com o operador. Mas está lá a despesa de quase R$1 milhão para os cofres públicos. Agora o senhor vem com essa brincadeira de contratar uma dupla sertaneja, isso aqui, para colonos e motorista. Eu duvido que vai ter um colono. Não, pode ter uma meia dúzia de colonos, coitados, vão ali para passar. Mas isso não é show, se contrata. Acabou o almoço para os colonos, para os motoristas. Agora o senhor me contrata, porque eu acho que o senhor deve ser fã dessa dupla aí, porque com esse valor. Com esse valor aqui, secretário, eu contrataria monarcas, serranos, trazia aí um Lourenço Lorival, um Bob Robson, que cobra uns R$50 mil, colocaria o G4 para tocar, valorizar, que
que temos música do G4 hoje tocando a nível nacional em tudo que é rádios aí, sucesso deles aí. Então, isso é valorizar o nosso povo. Agora, trazer esses caras aqui que vão cantar ali, vai vir só jovens de fora, Rio de Janeiro, pessoal. Nosso pessoal, os colonos, não vão assistir isso aí, não. Eu, por exemplo, não vou. Bom, nem vou vir nesse show, porque, me desculpa, fica meu protesto. Que eu realmente nem conheço esses caras aqui, não vou vir para escutar uma tal de menina de pecuária aí, rapaz, isso aí para mim não é meu estilo de música. E dos colonos eu acredito que também não. Que gosta de ouvir uma música caipira, uma música de viola. Tem tantos duplas e cantador, tocador de violas aí que, olha, já tivemos aí em festa de colono, Milionários é Rico, grandes duplas sertanejas que vieram fazer. Rick Ren, tantos gauchescas, tudo. Coloca umas 3 bandas aí para ver. E sobraria ainda mais de 100, olha, não gastaria 150 mil reais para fazer isso aqui. Eu estou dando 250 mil para esses caras aqui, que o show deles aí, eu estava vendo em média, custa 50, 70 mil reais. Que esses caras aí, pelo amor de Deus. Então fica aí, colegas vereadores, que eu acho que isso aí ele devia debater antes com a população. Ele contratou por conta própria e está executando agora esse show aí. Bom, fica a cargo dele isso aí, mas eu estou achando que ele devia debater mais com aonde que está sendo feito esse show. Se é para colônia motorista, colocasse, nós temos a nossa rádio comunitária e temos agora a nossa outra FM aí. Colocasse, fizesse um debate com os colonos para eles participar. Colocasse umas 3 lá, ver quantos que votariam nisso aqui. Que nem conhece a dupla aí. Então, meus colegas, fica esse meu protesto aí, referente a esse show aí, que eu sou totalmente contra. Quero desejar a todos uma boa semana e que todos fiquem com Deus. Convido o vereador Abenair Carvalho para fazer uso da palavra livre. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, funcionários aqui da casa, hoje presença do vice-prefeito aqui também, população presente e os que nos acompanham na transmissão. Falar da minha indicação, número 84, 2026. Como eu sempre friso, né, as indicações que eu costumo fazer são demandas que a população traz, nos procuram, né? E essa é mais uma nesse sentido, né? Semana passada uma pessoa me procurou, falando que então o ortopedista indicou ela fazer pilates para que ela, no futuro, não precise fazer uma cirurgia. E isso me trouxe então esse pensamento. Eu venho aí, fiz uma cirurgia de joelho também aí aproximadamente 3 meses atrás. O quanto o pós-operatório é importante, né, na recuperação do paciente. E essa indicação ela vem então pedindo para que o nosso executivo faça aí um programa de reabilitação e coloque então fisioterapia, pilates, academias com profissionais, ajudar as pessoas para que elas possam ter esse pós-operatório, essa recuperação mais rápida e de uma maneira mais correta, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm a condição de fazer, o município também não tem ofertado isso, oferta então a fisioterapia, mas não essa academia e esse pilates e outras ações para ajudar. Então o que faz, né? E coloque aí junto para que o município não tenha o gasto, utilize aí as academias e os estúdios de pilates que nós temos no município, né? Faz um credenciamento dessas empresas, vai fortalecer o nosso comércio local e vai ajudar aí os nossos munícipes a receber esse atendimento, né? Fazendo muitas vezes o pós-operatório, na recuperação do paciente e também na medicina preventiva, né? Fazendo aí o pilates, o alongamento, a academia, você vai diminuir bastante a questão cirúrgica. Então é uma indicação que eu vejo com bons olhos, acho que vai ajudar bastante a nossa população. E coloquei aqui também a questão da equidade, né, para que a gente possa tratar os iguais da maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Fazendo aí um escalonamento da questão da renda, população com baixa renda, 100% do benefício, que eu sou bem, não vou dizer contrário, mas eu sempre fico pensando nessa questão de sempre estar dando subsídio, sempre e não tendo a contrapartida. Eu sou um pouco contrário a isso. Eu acho que isso cria um certo vício da população.
Então, tem pessoas que não têm como fazer, então que o município arque com 100%, outros têm uma renda um pouquinho melhor que o município arque com 50%, fazendo escalonamento, para que a gente também não jogue sempre nas custas do município os gastos, né? Eu acho que é um programa bacana, uma ideia interessante, a nossa população está precisando, nós temos excelentes academias, excelentes estúdios de pilates aqui no município, temos excelentes profissionais para fazer esse atendimento. Eu acho que dá para fazer um excelente programa de reintegração e também para tratar de maneira preventiva. Eu tenho certeza que muitos que hoje estão fazendo cirurgias, se fossem tratados preventivamente, não precisariam chegar a essa situação. Mais uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e uma ótima semana. Não havendo mais nada para se tratar e cumprida a finalidade da sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. Convoco todos os vereadores e convido a população para a próxima sessão ordinária no dia 3 de agosto, às 19 horas, conforme o recesso legislativo. Tenham todos uma boa noite, uma ótima semana e um excelente